queria parabenizar o IBRAC pelos 29 edições do seminário, que é tão tradicional. Agradecer a escolha desse evento, desse painel, que eu tenho certeza vai ser bastante instigante. E também agradecer a Ana Bhatia pela nosso anjo da guarda, nossa madrinha, que ajudou bastante, e em minha homenagem ela veio de verde e branco hoje. Obrigado. Nosso painel traz personagens ilustres do direito antitruste brasileiro, e ninguém melhor do que eles, que tem alguns chapéus, de tratar dessa colaboração institucional entre os nossos diferentes órgãos. A Lei 12.529 já fez um pouco desse papel de reduzir guichês, que era algo que a gente sempre reclamava bastante, mas ainda há um espaço grande, um trabalho grande a ser feito nessa linha. Os nossos convidados são bastante conhecidos, mas, para seguir o protocolo, eu vou anunciá-los. Assim que eu achar. Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutor em Direito pela USP, em Direito comparado pela Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, onde foi professor visitante. Desde 2014 é professor livre-docente da USP, presidiu o CAD de 2012 a 2016, foi Yale Greenberg Award Fellow em 2016 também, ocupou os cargos de secretário de Direito Econômico, o último secretário de Direito Econômico, o primeiro presidente do novo CAD, novo 2012, e foi chefe de gabinete da Secretaria Especial de Direitos Humanos, entre outras funções, na sua carreira de gestor federal. Fernanda Garcia Machado, desde agosto de 2022 é superintendente adjunta do CAD, foi coordenadora geral de análise antitruste de 2012 a 2022, na área que investiga especialmente cartéis em licitação, que é o tema do nosso painel. Atua nessa área lidando com licitações desde 2009. É graduada em Direito pela Unesp, especialista em Defesa da Concorrência pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pós-graduada em Direito Público pelo IDP. É doutoranda em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. E também Lorena Niziyama, advogada sócia da área de antitruste do escritório Itaú Schecker, bacharel em Direito pela UNB, pós-graduada em EU Competition Law pelo King's College de Londres e LLM pela Columbia University de Nova York. Quando eu pensei em propor esse tema, a primeira pessoa que me veio à cabeça para me ajudar a organizar e criar esse painel foi o Ademir. Com o maior prazer, e não só ajudou, como engrandeceu muito esse trabalho e a elaboração do painel. O Ademir tem os dois chapéus que eu havia idealizado, de pensar em como incrementar essas sinergias entre o CAD e a CGU, e ele, então, vai falar um pouco sobre os objetivos do nosso painel, e depois nós iniciamos as apresentações. Bom dia a todas as pessoas aqui. Primeiramente, agradecer o colega de elaboração de painel, Zanota, que me deu essa... Ele trouxe a ideia e a gente foi burilando, né? Ele é muito metódico, muito cuidadoso com cada termo, o que cada termo vai significar, o que cada termo vai comunicar, e foi um trabalho muito interessante. E desde quando foi anunciada a indicação do advogado Vinícius Marques de Carvalho para ser o ministro Vinícius Marques de Carvalho, essa temática começou a suscitar debates. Como é que será um ex-presidente do CAD sendo ministro da CGU? Há relações institucionais muito interessantes que podem ser ampliadas, que podem ser dinamizadas. Já havia essa determinação legal mesmo, a lei anticorrupção, ela cria um espaço de diálogo institucional necessário. E, além disso, nós temos
os 10 anos da lei, que também abre um espaço para debate muito interessante. Tudo isso foi criando cria uma janela de oportunidade na teoria das políticas públicas para que você altere, module trajetórias de política. Nós temos uma oportunidade muito interessante, que é bom lembrar. O ministro da CGU fez uma carreira e uma trajetória no CAD. O presidente do CAD tem uma trajetória originada na CGU, que é da carreira da CGU. Então, há uma compreensão mútua das duas instituições. E a temática ser focada em cartéis de licitação faz todo sentido, porque é a primeira área de interseção, né, mais forte que nós enxergamos. E aí o nome, claro, de Fernanda, é um nome que surge como necessário, né, porque tem uma experiência da condução dos casos. Aprendi o que eu sei, muito do que eu sei de instrução processual, né, foi trabalhando ao lado de Fernanda, e depois ela como minha chefe ali no CAD. Então, e uma conversa que tivemos, eu e Lorena, no começo do ano, lembra, Lorena, nós conversamos, eu já tinha saído do CAD, e aí estávamos pensando em trajetórias institucionais, como é que essas trajetórias vão se desenhar, governo novo, e aí tudo foi alimentado nessa ideia quando o Pedro Zanotto surgiu. Então vamos fazer dessa maneira esse desenho de sinergias possíveis, de como uma instituição pode auxiliar a outra, e no benefício, claro, da política pública. Então, quem veio aqui para ser ouvido foram elas e ele, então já passo a palavra aqui para o Vinícius poder falar, ministro Vinícius. Vendo, Fê, tinha falado que você ia ser a primeira, virou para mim aqui. Gente, boa tarde já a todos, todas presentes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, nem preciso dizer. Esse seminário já virou quase que uma tradição na minha vida, né? Acho que já devo ter ido em mais de 10, e para mim é sempre uma oportunidade de aprendizado e diálogo muito interessante, né? Desde as vezes que eu fui como autoridade no CAD, depois também como advogado. E também para mim é uma honra, Pedro, estar com vocês aqui. O Ademir, que trabalha comigo hoje lá quando eu fui para a CGU, o pessoal ficou com medo de eu tirar metade do CAD de lá. Eu não tirei o Ademir e o Lucas, acho, né? Quem mais? Quem? Daniel veio depois, né? Então, por enquanto... Oi? Por enquanto só os 3, mas já estava conversando com o Rubem ali fora. E com o Felipe. E... cara da Fernanda é demais nessa hora. Pois é, tem um negócio chamado economia de escopo nesse negócio. E também, obviamente, para mim é uma honra estar aqui com o Pedro, com a Fernanda, com a Lorena. Acho que a gente está construindo um espaço de diálogo entre o CAD e entre a CGU, que já existia um tempo atrás. A gente já tinha feito coisas juntos, né? Na época que eu estava no CAD, nós dialogamos muito com a CGU quando da redação da lei 12846, e também eu lembro de uma conversa que sempre me gravou. O Diogo estava comigo também naquela época, que a gente foi fazer uma reunião na CGU, né, Diogo? E aí a gente falou, pô, então tem na lei de vocês aí esse inciso que fala de cartéis em licitações, não sei o quê, e tal. E nós falamos naquele momento, olha, seria importante que cartel em licitações ficasse com o CAD, e a CGU ficasse com fraude estrito sensu, né? E que não envolvesse combinação entre empresas. Não, aí a resposta do pessoal lá na época foi assim, não, mas a gente já não pega cartéis em licitações, a gente não olha para isso, de fato é uma coisa que fica com vocês e tal. E aí a gente perguntou para eles, não, então me dá alguns exemplos aí de casos. Eles deram 3 exemplos, os 3, na nossa visão, eram cartéis em licitações.
E ali a gente percebeu, naquele momento, que era necessário estreitar o diálogo com a CGU, porque era, obviamente, uma questão que ia aparecer numa série de casos. Há uma descrição do texto normativo sobre a definição da fraude mediante combinação, no caso da CGU, que para qualquer um que lê aquilo, né, se você pensar que uma combinação entre concorrentes em uma só licitação é um cartel, tem ali uma descrição de cartel, e aí você tem uma sobreposição de competências, né, clara entre o CAD e a CGU nesse tipo de conduta, né. Eu tenho, na minha vida, acho que uns 15 anos de direito concorrencial, defesa da concorrência e 1 ano de CGU, né? Então, é natural que, quando eu discuto esses assuntos, eu ainda pense muito da perspectiva concorrencial, né? Mas essa experiência que a gente foi acumulando, que eu fui acumulando ao longo da vida, nessas interações envolvendo diversos órgãos, isso já começa no CAD, né, com o Ministério Público, por exemplo, acho que me ajudou a pensar, quando eu cheguei na CGU, em como a gente tentar lidar com todos os dilemas decorrentes, primeiro, do nosso desenho institucional, né, do desenho institucional que configura aí uma multiplicidade de instituições que se veem como competentes para aplicar as mesmas leis, ou leis diferentes, mas que incidem sobre as mesmas condutas, muitas vezes. E também uma outra característica que é muito típica do nosso sistema brasileiro, que nós fizemos uma opção ao longo da nossa história de termos processos administrativos sancionadores, né? Ao mesmo tempo, nós não temos uma jurisdição administrativa propriamente dita, como no caso da França, que tem um Conselho de Estado e coisas desse tipo, que impõe hierarquicamente uma ordem a essa profusão de órgãos que, eventualmente, tenham competências parecidas ou similares. O que nós temos no Brasil é o controle judicial, que todo mundo sabe, que tem os seus limites, inclusive temporais, e a gente tem desafios de gestão dessa multiplicidade de processos sancionadores sem hierarquia entre as instituições. Isso eu acho que gera uma série de desafios para nós, né? E que, do ponto de vista da CGU, nós tentamos organizar isso muito a partir da 12846. A questão é que, na CGU, esse processo se deu de uma maneira muito diferente de como se deu no âmbito da Lei de Defesa da Concorrência, né? Enquanto no CAD e na SDE, na época, nós fizemos uma mudança legislativa, que gerou o primeiro acordo de leniência em 2003, e nós ficamos, durante muito tempo, negociando esses acordos de leniência, a grande maioria deles em casos de cartéis internacionais, né? E, claro que tinha um ou outro caso com uma repercussão interna grande, mas até 2013, 2014, por aí, você não tinha um grande caso nacional, de cartel nacional, decorrente de um acordo de leniência, assim, negociado no Brasil desde o começo e tudo mais, né? Então, o CAD ficou, durante muito tempo, a SDE, no caso, inclusive, trabalhando isso quase que num laboratório, né? Você tinha uma relação com os advogados que era muito positiva, principalmente dos advogados que estavam negociando os acordos de leniência, porque, obviamente, você tinha um alinhamento de incentivos ali para fazer aquele instituto funcionar, né? A ideia do dilema do prisioneiro funcionar, e tudo isso gerou uma série de circunstâncias que permitiu, né, que mais para frente essa política toda fosse vista como um grande sucesso. Eu vou até depois ousar falar um pouquinho do momento que eu acho que a gente está vivendo em relação a ela, não no CAD, mas leniências como um todo.
No caso da CGU, a lei veio em 2013, conferindo a competência explícita para a CGU, no âmbito do governo federal, negociar os acordos de leniência. Inclusive, a CGU avoca processos que estão sendo conduzidos em outras esferas dentro do governo federal, quando há uma leniência que vai ser negociada, para ela própria negociar o acordo de leniência, e um ano depois tem a Lava Jato. Então, a CGU teve que organizar a implementação da lei anticorrupção no Brasil no meio de uma operação com todas as complexidades que nós conhecemos. E aqui eu não vou perder muito tempo falando da Lava Jato, óbvio. Todo mundo aqui já conhece o suficiente. O que acabou fazendo com que, logo que a CGU começa a implantar a lei, sem antes de ter nenhum caso específico sobre a lei, vem a Lava Jato. O Ministério Público Federal diz: eu sou competente para aplicar essa lei. Pouca gente sabe aqui, mas eles também tentaram dizer que eram competentes para aplicar 12.529, viu? E por que não rolou? Porque a gente tinha uma história ali, né, consolidada, que permitiu que a usurpação da competência do CAD não acontecesse, que era disso que se tratava. Né? E aí, nós somos competentes para aplicar 12.846, fizeram os acordos, a CGU teve que correr atrás, o CAD também teve que fazer os seus acordos, e esse processo, como um todo, toda essa história, criou uma série de consequências e de, digamos, dependências dessa trajetória que hoje a gente precisa romper do ponto de vista do desenho. Né? E essa história, no fim, ela é uma história que, por mais que depois a CGU tivesse ido atrás para fazer os acordos, para criar metodologias, para criar uma série de outras coisas, que deveriam ter sido criadas antes, né? Mas não deu tempo. O CAD também tem aí feito os acordos que fez e tudo mais. Essa história, no fundo, pelo comportamento de uma série de atores, ela virou uma história um pouco de isolacionismo, mais do que uma história de cooperação e de interação. Né? E é com esse fenômeno agora que a gente tem que lidar. Né? E essa história de isolacionismo, ela é uma história que não faz bem para essas agendas que envolvem esses processos sancionadores no âmbito de corrupção, no âmbito concorrencial. Né? Porque ela desloca o ponto adequado em que devem interagir, interagir, de certo modo, competição e cooperação entre as autoridades. Todo mundo sabe que até um determinado nível, ter competição entre autoridades públicas, entre autoridades que têm competências similares, não é ruim. Né? Cada um tentar abrir os seus processos, tentar fazer as suas investigações e tudo mais. A questão toda é o momento em que a competição tem que virar cooperação. Se você erra esse momento, você perde oportunidades imensas de, como um todo, melhorar o enforcement daquela agenda, daquela política. E você acaba criando, ou pode criar um fenômeno, que eu não lembro na natureza, nunca fui muito bom de biologia, qual que é exatamente mas que em economia a gente pode chamar tranquilamente de efeito carona dentro das instituições públicas. Né? Que é aquela situação em que 2, 3 órgãos têm a mesma competência para investigar determinada conduta, um órgão abre uma investigação sobre aquela conduta e o outro logo depois vira e fala assim: ah, eu tenho competência aqui também, vou abrir também. E aí a gente tem 2 órgãos investigando a mesma coisa, como se faltasse coisa para investigar. Né? Quando a gente podia estar fazendo um trabalho complementar e se ajudando nesse trabalho complementar, todo mundo está investigando a mesma coisa, aplicando multas sobre a mesma conduta, que vão ser discutidas no judiciário, e todo mundo sabe, aqui debaixo do guarda-chuva da noção de bis in idem.
com uma chance enorme de serem anuladas, porque tem isso ainda. E aí a gente cria uma dinâmica de auto-engano, que todo mundo acha que tem uma coisa que está funcionando e não está funcionando nada. Né? E a gente está num momento que esse risco ele existe. Aí eu vou... Nem sei quanto tempo eu já falei. Quanto tempo eu já falei? É o último painel, a gente tem a tarde. Não. Aí eu vou falar um pouco aqui que eu acho que esse risco ele existe hoje em dia. E eu acho que o acordo de cooperação, depois a Fê, não vou me alongar muito, a Fê, se quiser falar um pouco mais do acordo, fica super à vontade, que eu acho que o acordo de cooperação ele vem em boa hora para lidar com isso. Qual é esse risco? Né? A gente está vivendo um momento em que no mundo inteiro as investigações de cartel estão sofrendo um decréscimo. Todo mundo fica se perguntando o que está acontecendo, né? Os acordos de leniência diminuindo. Tal, né? Não vou entrar aqui, vocês conhecem bem essa discussão, sabem esse debate sobre essas causas, mas tem uma coisa que me parece um pouco natural nisso. Né? Se você tem essa situação, a tendência é que esse tipo de sobreposição de competências ele se estresse mais. Né? Porque qualquer caso que é aberto em qualquer lugar vira um motivo para você abrir também, porque aí você pode dizer, não, eu estou aqui fazendo um caso. E aí o que eu acho que, enfim, até ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso no jantar. Acho que tem uma questão que é relevante, que é o seguinte, nós passamos, e a Lava Jato fez parte desse processo especificamente no Brasil, mas acho que no mundo todo teve esse momento, por conta dos grandes cartéis internacionais e tudo mais, teve um pouco aí, e do ponto de vista da advocacia, nem preciso falar, né? Uma era de ouro. Né? Todo mundo estava cheio de caso, todo mundo abrindo escritório, spin-off de escritório grande para tudo que era lado, não sei o quê, tal. Né? Todo mundo viveu isso aqui. E mercado de fusões e aquisições de escritório de advocacia era mais agitado do que o mercado de fusões e aquisições de empresas. Todo mundo viveu isso, isso aconteceu no mundo todo. E agora a gente está vivendo um momento em que essa dinâmica diminuiu. Né? A gente tem um espaço aqui em que esses assuntos e essas investigações elas perderam fôlego. Talvez, não sei, mas assim, é uma hipótese que eu tenho na minha cabeça, seja o momento de a gente voltar um pouco para o básico, sabe? Talvez seja o momento de a gente fazer o que a gente fazia lá atrás. Né? Aumentar a nossa capacidade de detecção, ir atrás, se rearticular novamente com os outros atores. CGU e ICAD já estão fazendo isso aqui. Acho que o Ministério Público tem que ser conversado novamente. Né? Porque talvez haja espalhado pelo Brasil, talvez, uma série de cartéis, na minha área específica, cartéis em licitações, mas vários outros tipos, que estão longe de ter sido detectados. E talvez também esses casos que são menos sofisticados, digamos assim, que talvez não envolvam grandes empresas e coisas desse tipo, sejam mais fáceis de se detectarem. Porque a política é aquela história, né? The show must go on. A política ela tem que seguir, a gente tem que alimentar, a gente tem que fazer a defesa da concorrência, o combate à corrupção, no meu caso, ser construído e reconstruído a todo momento. E em alguns momentos históricos, a gente talvez tenha que discutir menos casos glamurosos e coisas desse tipo e ir atrás de casos, da construção desses casos. Né? E acho que esse acordo que a gente está fazendo
para cartéis em licitações, talvez seja uma grande oportunidade que a gente tenha, né? Para avançar em investigações conjuntas, para resolver eventuais dilemas de metodologia, para resolver problemas de sobreposição de competências, porque a gente está aqui discutindo um acordo que envolve uma série de momentos. Ele pode envolver situações de investigações conjuntas, de acordos de leniência em conjunto. Ele pode envolver situações de debate sobre metodologia de cálculo de multas. Ele pode envolver uma série de temas, ele envolve uma série de temas. A ideia é que se tenha um plano de trabalho para que, em poucos meses, a gente consiga extrair disso muitas coisas bem concretas sobre o que a gente pode fazer em conjunto e deve fazer em conjunto. E ele envolve um debate, por que não, sobre o passivo, né? Sobre o que existe. E esse não é um debate fácil, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, os casos da Lava Jato, você tem formas de estruturação dos processos muito distintas no CAD e na CGU, né? Você tem situações em que o CAD abriu um processo, abriu um PA, ou fez um acordo de leniência com uma empresa que delatou outras empresas e abriu um processo de um cartel. Esse caso vai para a CGU e a empresa que faz a leniência, ela faz uma leniência na CGU que inclui todos os outros cartéis que ela participou, eventualmente, ou os casos de corrupção, dentro de um processo de uma empresa só, né? E a CGU estabelece uma multa e negocia um acordo de leniência com aquela empresa com base numa metodologia distinta da do CAD para vários casos que existem no CAD. No fim é isso, porque na CGU é um processo por empresa e não um processo por cartel, né? Então, cruzar essas informações, tentar pensar formas distintas de organizar os processos eventualmente, e a leitura comum de como eventualmente um determinado cartel de licitação funcionou, são coisas que eu acho que vão derivar desse tipo de situação, né, desse tipo de acordo que a gente está fazendo hoje, que eu entendo que pode gerar efeitos muito, muito profícuos para a política de defesa da concorrência e para a política de combate à corrupção, no que tem a ver explicitamente com cartéis e licitações que tenham ou não questões de corrupção envolvidas, né? Acho que, numa primeira rodada, era isso, para não me estender muito aqui, acho que eu já falei demais. E dizer que, assim, a gente, lá na CGU, só para finalizar, tem uma capacidade de investigação muito grande, né? A CGU é um órgão que tem 26 superintendências no Brasil inteiro, né? 2.000 funcionários. O que no CAD lá tem só o Rubem e o Felipe fazendo, lá na CGU tem 20 e poucas pessoas fazendo. Claro que tem discussões, né, enfim, de como a gente pode aprimorar o trabalho e tudo mais. Então, assim, a estrutura é maior. Ao mesmo tempo, os nossos incentivos para acordos de leniência são menores que os do CAD. Vocês conhecem as duas leis, vocês sabem disso. De forma que, talvez, se tudo der certo e a gente conseguir detectar e aumentar a nossa capacidade de detecção de cartéis em licitações e coisas desse tipo na CGU, isso pode, eventualmente, gerar um incentivo para aumento de leniências no CAD, né? Desde que a gente tenha uma estrutura de incentivos adequada no trabalho entre a CGU e o CAD, isso pode acontecer, né? E aí a gente sai de uma situação em que, eventualmente, você fica naquele contexto em que eu abro o processo do outro porque eu quero ter o processo aqui também, né? Gerando uma série de redundâncias, para uma situação em que você, de fato, tem uma complementariedade bem feita e uma sintonia muito positiva entre os órgãos. É essa a ideia. Parei, tem várias coisas na cabeça aqui, mas eu vou parar aqui, de repente, depois, se tiver uma rodada de perguntas, a gente pode se estender um pouco mais. Obrigado, pessoal.
Muito obrigado, ministro. Lorena e Fernando, algum comentário sobre a fala do Vinícius? A Lorena, que sempre gosta de questionar, por favor. Não, eu acho que, bom, primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite, Pedro e Ademir. Eu acho que, na verdade, para a gente que está aqui do outro lado do balcão, é bastante reconfortante, né? Ouvir que existe essa atenção por parte do CAD e da CGU a esses problemas que você já colocou, que eu acho que a gente não deve falar em termos de questões de insegurança jurídica, a gente deve falar como oportunidades de cooperação e coordenação. E eu acho que, especificamente, como você comentou também, ministro, a questão da acumulação das sanções, né, que eu acho que é uma preocupação de qualquer sistema, seja um sistema de anticorrupção, um sistema de defesa de concorrência. Acho que não é o objetivo de ninguém que as empresas saiam do mercado ou tenham suas atividades inviabilizadas por uma falta de coordenação entre as agências, então, entre as esferas de punição. Então, eu acho que o comentário é esse, que a gente acabou de sair aqui de uma cerimônia de assinatura, já com sinalizações bem positivas. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar. Fernanda. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do IBRAC, especialmente em nome do Pedro e do Ademir, para a gente falar aqui sobre esse tema, que, como já foi falado, é um tema do meu coração, falar sobre cartéis em licitações. E eu fico feliz aqui de conversar, especialmente com esses painelistas aqui incríveis, com toda a audiência aqui. A gente sabe que é um tema desafiador, que promete, e esse é o início de um capítulo, né, para a gente ter debates bem interessantes aqui nos próximos meses. Falar depois do Vinícius é fácil e é difícil, mas a vantagem é que ele já explicou de uma forma muito clara o que a gente vem conversando nos últimos meses. E como você terminou, Vinícius, é o que a gente espera que dê certo e é o que a gente vai trabalhar para que dê certo realmente. Nós sabemos que um ponto de contato entre as duas áreas realmente ao longo no tocante a cartéis em licitações. Eu queria começar por um panorama geral, porque uma parte de qual a estratégia que a gente vai adotar daqui para frente é a gente entender as semelhanças e as diferenças entre as duas áreas, né? Então, o CAD tem um longo caminho investigando e reprimindo cartéis e licitações, que é justamente aquela parte do acordo, do ajuste, das combinações entre empresas concorrentes para ajustar preço, quantidade, dividir mercado. E quando a gente fala em fraude em licitações, a gente é sabido que o cartel é apenas uma das formas de se fraudar o caráter competitivo das licitações. Então, existem várias outras, como direcionamento de edital, superfaturamento, quando empresas diferentes com um sócio em comum participam de uma mesma licitação. A gente costuma dizer que tem casos em que você tem empresas que sempre competiram, e em determinado momento decidem parar de competir, e então você, nesse caso, tem um cartel. E a gente tem outros casos em que as empresas não existem, as empresas são fantasmas, elas nunca existiram, elas nunca competiram, e elas aparecem apenas no papel para aparecer como concorrentes. E aí nos parece mais um cenário semelhante à fraude. Então, além disso, a gente tem casos, né, de fraude à execução de contrato, e então, quando a gente vê, né, ao longo, a gente fez uma pesquisa ali dos acordos de leniência celebrados pela CGU nos últimos anos. Vimos ali mais ou menos 18, e esse perfil se mostrou verdadeiro. Então, dos 18 casos ali que a gente verificou desde 2019, a grande maioria, se não a totalidade, envolviam a parte de corrupção, mostrando a vocação, digamos, central da CGU, e alguns deles com outras formas de fraudes em licitações.
Então, o primeiro ponto, né, é que a gente tem essas especificidades, essas áreas de atuação específicas, mas a gente não pode negar, e fica muito claro, como o Vinícius já colocou, de que, em alguns casos, a gente vê fraudes ocorrendo junto com cartéis. Muitas vezes, os cartéis são as formas de operacionalização dessas fraudes, né? São esses cartéis que geram o direcionamento de edital, que geram espaços para atos de corrupção de agentes públicos e políticos. Então, muitas vezes, os cartéis eles entram na rota de análise da CGU como contexto. A gente tem também casos em que o contexto do nosso cartel ele fica claro quando a gente verifica as questões referentes à corrupção. Muitas vezes, o cartel para a CGU e para outras autoridades também serve como contexto. Outras vezes, tem um papel mais relevante, mais objetivo, e ele apresenta também uma participação mais central. Então, a preocupação em relação a conluios na CGU também eu acredito que vem em graus que devem ser considerados, pensando um pouco de como a gente vai analisar para casos futuros e o passivo, como o Vinícius colocou. Então, eu acho que, dito isso, a necessidade de atuação conjunta, criar os instrumentos institucionais para a gente atuar de forma conjunta é essencial. Eu acho que não poderia ter momento político e momento das instituições para isso acontecer, né? E como que a gente tem tratado, né? Eu acho que depois eu vou falar como a gente tem feito em relação ao ACT, né? Já foram, fico muito feliz em ter presenciado, foram várias reuniões com intervalos pequenos, e quando a gente falava, mas olha, a gente conversou há 5 dias, vocês querem uma reunião mesmo? Vocês conhecem o jeito do Vinícius, né? Eu falei, sim, conhecemos, agora imagine juntar Vinícius com Barreto. Então, vamos, daqui 3 dias a gente tem outras reuniões. Então, já tivemos várias apresentações para a identificação dessas áreas de interesse, essas áreas de atuação, similaridades e diferenças entre os órgãos. Vimos e invejamos a capacidade de atuação em termos de inteligência e de análise de casos, e eu acho que essa forma de captação de novos casos ela é essencial e muito importante, porque a gente vê que, por exemplo, cartéis em termos municipais ou estaduais ainda tem muito a ser difundido em relação a isso, e a gente sabe que grande parte dos recursos públicos estão nessas formas de contratação. Então, vejo como essa parceria com a CGU para a identificação desses novos casos de uma forma muito positiva. E, nesse caso, a gente tem alguns temas que a gente verifica, né, que chamam a atenção e que a gente precisa delimitar melhor se é o caso de a gente investir nesse tipo de caso. Um caso clássico que a gente tem são os sócios de empresas de parentes, né, e que geram uma série de dificuldades para a gente, porque muitas vezes é o cartel, né, o conluio que tem uma empresa da mãe, do filho, do pai, e eles participam num conjunto de licitações, e quando, né, instados a esclarecer a questão, eles afirmam, não, somos concorrentes, não temos qualquer relação de fato ou de direito. E aí, como a gente lida com uma situação como essa? Faz sentido a autoridade de concorrência lidar com situações como essa? É claro que, por vezes, esse grupo, digamos, de fato ou de direito, atua
coordenado com outro grupo específico, né? Então fica mais claro, fica mais claro essa diferença de núcleos decisórios, mas por vezes não. E eu acho que essa parceria também vai ser importante para a gente identificar algumas tipologias que agora, com a experiência como CAD e com a CGU, a gente já consiga identificar tipologias que são mais de interesse da Controladoria Geral da União e outras que são mais tendentes e indicativas de cartel e que justifiquem a atuação do CAD. Então, também estamos trabalhando aqui para termos em breve, ou então revelarmos, já que se já temos, não podemos revelar, um caso de uma negociação conjunta de acordos de leniência, né? A gente sabe também que cartéis, quando uma empresa, né, decide por levar um caso de cartel na CGU, no CAD, tem a discussão de se já vai direto na CGU, se isso envolve outros tipos de fraude e atos de corrupção, mas saibam que a gente já está pensando na tramitação de como lidar em conjunto com esses casos, para que a gente construa um caminho de transparência e de previsibilidade para isso. Eu acho que isso vai vir com a prática também. E estamos abertos aí a ver como isso vai operacionalizar na prática. E um outro ponto que foi pedido, então, pelo Pedro e pelo Ademir, como diz o Pedro, realmente ele é bem rigoroso. Eu achei que eu fosse nerd, mas o Pedro realmente é diferenciado. Então, a meta e a missão aqui de falar era um pouquinho sobre os acordos de leniência CAD e CGU, né? O que a experiência do CAD poderia auxiliar nos acordos de leniência da CGU. Obviamente que o Vinícius, aí, com o duplo chapéu, já sabe muito dessas coisas, mas eu acho que a vantagem de a gente trazer a discussão para um fórum como esse é a gente aproveitar o momento para pensar realmente como fazer com que os dois institutos caminhem em conjunto, mas que também desenvolvam um amadurecimento para as áreas que também são estritamente específicas entre as instituições. Então, queria começar pela seguinte observação, né? No CAD, e até pelo histórico que o Vinícius comentou, o acordo de leniência ele sempre foi desenvolvido e visto no CAD como um instrumento para detectar novos casos inéditos, casos que não eram de conhecimento da autoridade. Então, isso é fundamental, ter esse tipo de instrumento, né? E o que a gente observa pelas peculiaridades indicadas e por esse histórico preciso dado pelo Vinícius, é que o acordo de leniência na CGU, em sua grande maioria, ele ocorre em casos que já foram iniciados na CGU. Então, ele não é um instrumento tão utilizado para a detecção de novos casos. Embora isso já tenha ocorrido de forma pontual, o que a gente observa é que, de uma forma simplificada, os acordos de leniência na CGU são quase parecidos com os nossos TCCs, com os nossos termos de compromisso de cessação. Então, algo que a defesa da concorrência viu e que foi muito interessante foi, então, a gente ter dois instrumentos bem específicos para aumentar a nossa capacidade de detecção e de repressão a cartéis. Que, então, a gente ter um acordo de leniência para casos novos, para desestabilizar, né, cartéis que não são de conhecimento da Superintendência Geral, e um TCC para dar a alavancagem investigativa e uma resolução antecipada, em casos que já são de conhecimento.
A gente sabe que na CGU isso já é algo que está na pauta de discussão, e aqui a gente um dos objetivos é também reforçar que a gente entende que isso é algo importante mesmo de ser desenvolvido. Então, vocês têm o acordo de leniência e o julgamento antecipado, que ainda estão, talvez, com funções semelhantes, e que eu acho que a sinalização de que eles assumam esses papéis mais diferenciados, ele é bem importante realmente. Pensar numa estrutura de incentivos. A gente sabe que a lei anticorrupção traz alguns incentivos não tão atrativos quanto da defesa da concorrência, mas talvez trabalhar com uma estrutura de incentivos que torne isso mais diferenciado. O Renato Machado ontem comentou sobre a possibilidade, talvez, do declination, né, que é você dar vantagens adicionais para casos novos, tratar casos novos de uma forma diferente. Eu acho que isso é muito importante, realmente. O segundo ponto, que foi um diferencial para o programa de combate a cartéis do CAD, foi a questão da transparência. Então, o CAD obteve muitos ganhos investindo na previsibilidade, na transparência das regras, dos procedimentos de negociação, de assinatura e de casos de cumprimento e descumprimento de acordos de leniência. Então, a gente vê que isso é algo muito importante para a comunidade, né, jurídica, e também para os servidores que estão trabalhando nesses casos. Então, explicações sobre regras de confidencialidade, procedimentos de fila de marker, modelos de histórico da conduta, tudo isso, quando é dada a transparência, dá essa previsibilidade, isso ajuda no processo, foi importante no processo de negociação do CAD também. Então, atos que ajudem nesse aumento da transparência é algo que a OCDE também sempre rotineiramente sugere que seja feito, é muito, muito importante. E algo que, relembrando, né, do nosso programa, no início do programa de leniência, ouvir a comunidade jurídica de quais são os pontos centrais e que levam uma empresa procurar ou não a autoridade, né? Então, no caso da CGU, eu imagino que tenham questões relacionadas ao cálculo do desconto da multa. Então, algo que funcionou muito para a gente foi fazer essa rodada para a identificação desses pontos. Então, esse seria um segundo ponto que, para a gente, foi importante na construção desse programa. Em termos de estándar probatório também, o CAD teve muitos ganhos investindo na previsibilidade e na transparência do estándar probatório. Temos um guia sobre isso, e eu acho que isso é algo que a comunidade jurídica também sempre vem, do que se espera que seja trazido em termos de acordos de leniência e de TCCs. Então, isso é algo importante também para que seja esclarecido. E aqui já recebi um alerta do Pedro, a questão das parcerias com órgãos relevantes. Também foi importante no caso do CAD, um parceiro fundamental desde o início foi o Ministério Público. Porque, ao ouvir os advogados, a gente verificou que uma grande preocupação era o que aconteceria em termos da repercussão criminal. E olha que a nossa lei já dizia, né, que tinha imunidade criminal. E, ainda assim, a partir disso, para dar efetividade ao nosso programa, a gente identificou os parceiros fundamentais a serem identificados. A gente sabe que também a CGU está fazendo um trabalho incrível em relação a isso, especialmente com o Vinícius na liderança. Já tem os parceiros específicos para essa atuação interinstitucional, para ter essa efetividade dos programas de leniência, seja com a AGU, com o TCU. O CAD se beneficiou também muito e tem acompanhado com muitos bons olhos esse movimento dos órgãos de controle de destaque para essas soluções consensuais, como no caso do TCU também a CSEX Consenso, e a criação,
na visão assim da CGU, né, a criação dessa rede nacional com as controladorias gerais dos estados para garantir uma uniformidade também dos programas de leniência, os impactos em casos estaduais. Isso nos parece algo que também é muito importante, porque foi algo que se mostrou muito importante para a gente no desenvolvimento do nosso programa. Então, identificar os parceiros centrais para que a gente possa todos falarmos a mesma língua, né? Então, acho que a partir disso, essas eram as observações centrais do que, na nossa experiência de acordos de leniência e nesse momento de discussão, né, de efetividade dessa atuação conjunta, talvez trazer aqui o debate para a gente aprofundar ao longo daqui do painel. Não sei se o Vinícius quer comentar alguma coisa, Vinícius. 2 minutos. Não, acho que é isso que a Fê falou. A gente está com essa agenda. Lá na CGU, essa agenda é conduzida pelo Marcelo, né, que é o secretário de Integridade Privada. Eu falo disso por conta da experiência toda que eu tive no CAD, mas não sou eu que diretamente estou ali responsável, porque a CGU é muito maior do que essa área específica. Mas, só para vocês, acho que entenderem, não sei quem daqui já advogou na CGU, mas uma coisa que é importante todo mundo ter em conta, quando a gente fala dessa capacidade que a CGU pode ter de identificação de casos e tudo mais, da lei anticorrupção, por exemplo, que é o seguinte: a CGU ela tem uma Secretaria Federal de Controle, que é a secretaria responsável, é onde trabalha a grande maioria dos servidores da CGU, vamos dizer assim, é a secretaria responsável por fazer as auditorias, né, em tudo que envolve verba federal. Não é isso, Fábio? Fábio, levanta a mão aí, Fábio. Fábio é o nosso superintendente aqui em São Paulo, já me falou que esse ano a gente ainda tem coisa para fazer, não é isso, Fábio? Que ele vai... E, além disso, ele foi jogador do Santa Cruz junto com o Rivaldo. Com o Valber também, né? O Valber também. E aí, o que acontece? Essa secretaria, na medida em que ela faz essas auditorias, e são muitas, são centenas de auditorias por ano, essas auditorias elas são conduzidas tanto lá em Brasília, né, dentro dessa secretaria, que tem várias diretorias e várias coordenações, com separações temáticas, infraestrutura, social e assim por diante, econômica, estatais, ou elas são conduzidas pelas superintendências nos estados, né, normalmente dentro de um plano anual de auditoria que a gente discute e desenha. E muita coisa é feita também em parceria com o Tribunal de Contas da União, que, aliás, desde que eu cheguei na CGU, é bom que se diga, tem sido um parceiro fenomenal, né? Tanto os ministros do Tribunal de Contas, o presidente Bruno e a área técnica, nós temos trabalhado muito bem juntos. Eu acho que daí também vai derivar muita coisa interessante. Então, essa secretaria talvez seja a principal fonte de casos, né, ou pode ser a principal fonte de casos na medida em que ela faz essas auditorias detectam uma série de situações, né? E, além da Secretaria Federal de Controle, a gente tem a nossa ouvidoria, que é a Ouvidoria Geral da União, então é a maior ouvidoria no governo federal, a gente recebe muitas denúncias via ouvidoria. E, além disso, a gente tem essa atuação descentralizada por meio das superintendências, que tem uma relação direta com os órgãos de controle nos estados e nos municípios. Então, toda semana, ou não sei se toda semana, mas assim, todo mês, pelo menos, vem alguma notícia. CGU e Polícia Federal realizam operação tal, em tal lugar e tudo mais. Essas operações, elas são conduzidas no âmbito
ou têm sido conduzidas no âmbito das superintendências da CGU, que desenvolve ali uma parceria com a Polícia Federal, muitas vezes, ou com outros órgãos, que conduzem essas investigações. Então, essas investigações também são fonte. Se a gente pensar esse ano, e aí eu não estou contando um mandado como uma busca, mas esse ano a CGU já fez... A gente deve chegar até o fim do ano aí, Fábio, acho que com mais de 40 operações. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Né? E essas operações, obviamente, não são de cartéis em licitações, né? Elas são operações que envolvem corrupção, mas essas parcerias, como eu disse, né, voltando ao básico, elas têm que se desenvolver no nível local, no nível estadual, para que a gente possa capilarizar essa agenda. Eu acho que essa é a intenção. Além disso, a gente tem na CGU uma área de inteligência, né, e de análise de dados, que também consegue ter uma capacidade enorme de fazer análises de inteligência, fazer filtros e coisas desse tipo, para poder detectar eventuais condutas, né, enfim, ou indícios de condutas relevantes dentro do contexto da lei anticorrupção, né, sem contar outras coisas. Mas é só para vocês terem uma noção do espaço de atuação conjunto entre o CAD e a CGU que a gente vai tentar desenvolver. E vamos ver se a gente consegue, aí, ao longo do tempo, entregar resultados relevantes. Bom, gente, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu queria agradecer ao Pedro e ao Ademir pelo convite. Bom, e daí até queria destacar aqui a presença de maioria de palestrantes femininas. Eu gosto de destacar isso sempre, estou torcendo pelo momento em que a gente não precise destacar isso mais, mas ainda não é trivial. Mas eu queria agradecer principalmente essa oportunidade, né, de debater com palestrantes desse calibre. Vocês se imaginam que eu estou na posição aqui bem delicada, porque não só o fogo aqui vai começar daqui a pouco só para mim, mas como o Pedro e o Ademir acharam que eu tinha algo a agregar aqui, depois, imediatamente, da fala do ministro e da superintendente adjunta do CAD. Né? Então, é um desafio duplo aqui. Mas, para o alívio de vocês, eu tenho uma noção bem clara da minha importância relativa nesse painel, então vou ser bastante breve. Tá? Eu acho que o primeiro ponto que eu queria destacar, acho que a gente tem esse privilégio de estar discutindo essas oportunidades de cooperação hoje, né, quando a gente marca o início do que a gente espera que seja uma fase de muita cooperação institucional e coordenação entre CAD e CGU. Então, o que eu tinha para trazer aqui hoje são algumas contribuições ainda bem preliminares que talvez informem a implementação desse acordo, pontos de preocupação do ponto de vista, acho que, de uma advogada. Então, acho que a complexidade do tema está clara, por isso que a gente já gastou esse tempo todo. É um tema sensível, que tem, de fato, algumas esferas de sobreposição. A gente não está falando aqui, eu acho que é um ponto importante que a Fernanda fez, a gente não está falando aqui daqueles casos, por exemplo, que talvez a gente fale de uma single entity, né, que parece um cartel, mas as empresas existe uma suspeita de um controle compartilhado. Não, a gente está falando de hipóteses em que os mesmos fatos atraem a incidência tanto do artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência, quanto do artigo, acho que 5º da Lei Anticorrupção. E aí, quando a gente está falando desses fatos em que existe essa sobreposição, realmente, acho que o primeiro ponto que eu queria deixar aqui como uma provocação que eu entendo que é um dos objetivos desse acordo de cooperação, é como a gente evita, ou qual vai ser, no fim das contas, a preponderância ou a convivência pacífica entre as agências, entre as instituições, no que tange às conclusões que são atingidas em determinada investigação. Né? Então, vamos supor, num par
em que a CGU está investigando um cartel, as conclusões da CGU vinculam o CAD, elas têm preponderância, não têm preponderância, seria um caso de um sobrestamento de uma investigação até a outra continuar, seria um caso de prevenção, porque eu acho que diferente de quando a gente está comentando a reparação de danos, né, que aqui tem uma solução mais fácil, por causa da independência das instâncias, no caso de o direito administrativo sancionador, são expressões dessa mesma natureza, ainda que por entes distintos, né? Então, como é que isso vai ser coordenado e como é que isso vai ser articulado? Eu acho que o segundo ponto que eu tinha para trazer, e aí até tem um pouco a ver já com o ponto que a Fernanda fez, que é essa questão das tipologias, né? Eu acho que é excelente que o CAD esteja olhando isso, a CGU esteja olhando isso em esferas de atuação talvez diferentes. E aí acho que a provocação que eu deixo é que no momento em que a gente ainda tem um artigo 29 da Lei Anticorrupção que fala, que não exclui a competência do CAD para esses tipos de condutas, de infrações à ordem econômica que estejam ainda previstas na Lei Anticorrupção também, mesmo os fatos, né, previstos na Lei Anticorrupção, se cabe hoje, se é possível, diante da vigência desse artigo, que os agentes públicos, de fato, diante de informações e denúncias que indiquem ilícitos, se eles podem abrir mão ou dispor desse poder-dever de iniciar uma investigação e como é que o CAD e a CGU pretendem articular essa questão. Acho que a nossa vantagem é que esse é um tema que talvez nem seja discutido por nós, né? Tem instâncias aí superiores e supremas que estão se debatendo, se debruçando sobre esse tema. Uma outra questão que acho que eu não vou me ater muito, o ministro já falou, é a questão do bis in idem, né, essa acumulação de sanções. A gente sabe que não é o objetivo, mas aqui, de fato, a gente está falando de fatos jurídicos que atraem a incidência de normas distintas e que geram procedimentos e processos administrativos independentes, mas que aplicam, possivelmente, sanções da mesma natureza. E óbvio que eu não estou falando do caráter reparatório da Lei Anticorrupção, mas a gente está falando de uma multa administrativa que pode ser aplicada por ambas as esferas. Então, essa é uma preocupação, acho que permeia essa articulação entre as esferas de investigação e punição. E eu acho que o terceiro ponto, já vou me encaminhar para o final, tá, Pedro? Nem se preocupe, mas essa necessidade da coordenação nos acordos de leniência, né? Ontem a gente teve um painel super interessante falando, bom, como é que a gente faz os acordos de leniência voltarem a ser atrativos, né? E um ponto fundamental era a coordenação. E aí o ministro comentou dos incentivos que são diferentes, talvez vocês não tenham esse mesmo apelo, especialmente acho que em razão da necessidade de um pagamento, né, de uma multa, mas e da necessidade de ressarcimento, mas eu acho que para além de preocupações gerais aqui que a gente tem quando a gente fala de multiplicidade de acordos de leniência, quando a gente fala de cartéis em licitação, acho que a gente tem duas preocupações que para mim surgem aqui preliminarmente, que é a questão da inidoneidade, né, então que em acordo a CGU pode afastar a incidência dessa sanção, e que eu entendo que é um incentivo espetacular para as empresas, que deve ser incentivado, deve ser buscado esse tipo de negociação, mas quando a gente não tem a segurança de que, em paralelo aqui na esfera do CAD, a empresa não vai receber uma punição de proibição de contratar com a administração, esse incentivo perde um pouco do impacto prático, né? Porque se eu não tenho essa segurança na outra esfera, no fim das contas, em termos práticos, eu vou continuar não podendo contratar. E um segundo ponto aqui, mas que também eu acho que é a questão mais incidental, que é a questão do cálculo dos valores de ressarcimento, em que medida isso poderia vir a vincular discussões no CAD sobre vantagem auferida, né? Então, se a gente tem uma negociação de acordo, que existe um cálculo de um cálculo de valores a serem ressarcidos, se esses valores poderiam ser usados numa discussão no CAD futura, e se eles vinculam o CAD ou se eles servem como balizas para o CAD no momento da determinação da multa,
ou uma forma de estimação da vantagem oferida. Então, eu acho que, assim, já finalizando, eu acho que a contribuição ela é muito preliminar mesmo, como eu destaquei, é um privilégio a gente estar aqui discutindo isso hoje, no momento em que a gente está no nascedouro desse momento que a gente espera que seja de muita cooperação institucional entre o CAD e o CGU. Podem deixar que ano que vem a gente volta aí com um painel CAD e CGU, 1 ano do acordo de cooperação técnica, onde estamos, né? 2 pontos onde estamos, que é o padrão dos títulos. Deixa 2? Então tá, a gente pula 1 ano que vem, então. Mas eu tenho certeza que essa missão ela não é fácil, mas que a gente está em ótimas mãos aí para conseguir aprofundar essa cooperação. Obrigada. Perfeito, Lorena, obrigado. Viu? Você compensou os atrasos do Vinícius. Nós temos ainda 10 minutos, Bruno, pode ser? O ministro tem que sair daqui a pouco também para outro compromisso. Eu queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Nossa, fomos tão claros assim. Olha, se vocês não fizerem pergunta, eu vou mandar a Lorena falar mais um pouco, então. Eles que sabem. Então, acho que é isso. Vinícius, algum comentário final? Não só agradecer novamente, eu brinquei aqui, não espera 2 anos, mas assim, acho que, de fato, a gente tem um espaço grande para evoluir junto. A Lorena colocou alguns temas muito interessantes. Alguns temas que também, essa questão da vantagem oferida, por exemplo, ela já se coloca, né? Porque a CGU já calcula, quando existe isso, a vantagem oferida nos acordos, e ela já estipula e tudo mais. Acho só, tem uma coisa, Lorena, que imagino, a grande questão dos acordos de leniência na CGU é que, do incentivo, ou da falta de incentivo, eu acho que diz menos com o tema da multa ou da eventual reparação de dano e coisas desse tipo, e tem mais a ver com o fato de que a empresa pode fazer um acordo de leniência se o ilícito for detectado. Né? Então, por que se faz antes? Né? Se o ilícito for detectado, eu vou lá e faço um acordo de leniência, é um TCC, vou pagar 1/3, e a questão e não vou ter a inidoneidade. Eu acho que esse ponto é um ponto que tem que ser aprofundado. Né? Se um acordo de leniência que no fundo é um TCC, que não gera grande alavancagem investigativa ou coisas desse tipo, um processo que já foi aberto a partir de uma investigação feita, se o acordo de leniência tem ou não que lidar com a questão da inidoneidade, ou como lidar com a questão da inidoneidade. Porque talvez, se você associasse, e aí eu acho que, enfim, não estou defendendo isso, mas uma discussão seria, se você associar a inidoneidade com acordos de leniência que, de fato, iniciem casos, talvez você aumentasse muito o incentivo, porque tem 2 questões aqui muito relevantes. Né? Essa questão da inidoneidade, todo mundo aqui que advoga para empresas que se envolveram em casos de licitações, de corrupção ou de cartéis de licitações, vocês sabem que essa questão da inidoneidade pega. E um outro ponto relevante é o fato de que, para a imagem, para a reputação da empresa, ela estar envolvida numa investigação de corrupção, da lei anticorrupção, mesmo que não seja um caso de corrupção, porque esse é um ponto interessante, né? Todo mundo... O nome lei anticorrupção colou na lei, mas a lei chamava, a ideia do apelido era a lei da empresa limpa e tal, porque você tem ilícitos ali que não envolvem troca, barganha, né, propina, necessariamente. Um deles é a própria fraude à licitação mediante conluio. Né? O outro é tentar enganar fiscalização e coisas desse tipo. Né? Também não necessariamente. Aliás, até no ilícito, a própria ideia de corrupção ela está ausente, né? Porque a corrupção não tem engano. Né?
Então, você tem essas coisas que, de fato, precisam ser discutidas e talvez dessa parceria com o CAD muita coisa apareça aí para a gente poder tentar alinhar esses incentivos e ver o que tem de melhor num e em outro para a gente poder trabalhar junto. É isso, gente. Obrigado. Bom almoço para todo mundo aí. Bom, depois que o Vinícius já decretou bom almoço para todo mundo, só um minutinho mesmo, é agradecer também. Agora apareceu o foguinho. Só agradecer mesmo a oportunidade e dizer, Lorena, que vários desses pontos que você colocou são pontos que estão em discussão realmente. A gente não tem resposta para muitos desses casos e o grande ponto é que, como a gente falou, nos casos de acordo de leniência que tem hoje, por exemplo, na CGU, a gente não tem talvez um caso específico de conluio. O conluio ele está muito impregnado às outras infrações, e eu acho que para casos especialmente futuros isso já tem condições melhores, já teremos condições melhores de desenhar para identificar, porque quando você dá um benefício, né, como esse de retirar a questão da sanção da inidoneidade em um caso em geral, não é especificamente para o conluio, você está dando para talvez relacionado a outras condutas. Então, a gente está nesse momento de delimitar o que aquele benefício conferido se aplica também, eventualmente, para a parte específica de cartel e que possa afetar, então, investigações também existentes no CAD. Então, a gente está nesse momento também de fazer vários deparas, né? Quase entender a nomenclatura. A CGU trabalha com a visão de dano, a visão de multa, a gente com a questão da multa. Então, vários termos como vantagem indevida, vantagem auferida, dano, tudo isso a gente tem mesmo que conhecer essas especificidades e essas semelhanças para a gente conseguir delimitar melhor. Então, todas essas suas preocupações são nossas preocupações. E é isso que a gente quer trazer de uma forma mais estruturada e mais pensada para que a gente consiga, assim, nisso que o Vinícius falou, que a gente tenha sucesso e que talvez daqui 1 ou 2 anos a gente tenha realmente questões mais claras e pontos mais pacíficos para discutir. Muito obrigada a todos. Fico à disposição. Obrigado a todos, agradeço aos nobres panelistas. Ademir, foi um prazer. E o Bruno vai fazer o encerramento do evento. Bom, muito obrigado, Pedro. Parabéns aos panelistas. Obrigado, ministro, de ter nos honrado aqui com a sua presença. Eu queria, como palavras finais aqui, agradecer a todos os nossos patrocinadores, aos nossos proponentes de painéis, aos nossos moderadores, aos palestrantes, por esse intenso debate técnico aqui que foi travado ao longo desses 2 dias. Eu acho que todos nós ficamos sempre super positivamente espantados com um constante nível das discussões que nós conseguimos travar nesse seminário. Eu acho que nós somos um grupo pequeno e bastante competitivo, mas eu acho que a gente consegue se unir no propósito de sempre ter esses debates bastante aprofundados aqui. Agradecimentos finais também aos nossos patrocinadores, aos nossos associados e não associados que estiveram aqui, a todas as empresas, lembrando que a gente teve um recorde de participação de empresas, além de um recorde da participação presencial, e a todas as autoridades que nos presenciaram aqui, agradecimento especial ao CAD, que mandou também uma quantidade recorde de pessoas, e a CGU, que também mandou muita gente, e esperamos poder sempre receber. Outro agradecimento à nossa diretoria, um exemplo de engajamento, cooperação e alinhamento, pessoas incríveis com as quais eu tive aqui o prazer de conviver nos últimos 8 anos de diretoria. E acho que o mesmo a gente pode dizer sobre o nosso conselho. O IBRAC acho que tem sido um local em que todos têm tido seu espaço, independentemente de gênero, cor, religião, orientação sexual. A diversidade tem sido, inclusive, uma forte bandeira do Instituto.
E, por fim, um agradecimento especial aqui sempre ao Zé, a Dora, a Solange, a Ângela, na pessoa de quem eu agradeço a toda a equipe técnica aqui, som, luz, alimentação, etc., que nos ajudou aqui nesses 2 dias. Nos vemos novamente no próximo ano, para uma outra edição especial, desta vez a 30ª edição do seminário, certamente num lugar ainda incerto, mas provavelmente bastante aprazível. Então, tenham todos aí uma boa tarde, uma sexta-feira, final de sexta-feira e um ótimo final de semana. Obrigado.